Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Nós temos algumas coisas nessa tabela que vem do nosso seminário Panorama, acho que o 6, Panorama do Apocalipse 6. Então eu não vou explicar, por exemplo, esse 1867, não vou nem explicar, depois a gente tem que voltar lá no outro seminário, porque senão não dá tempo, foi quase o seminário inteiro só explicando esse 1867 aqui, que é o início da restauração. Houve um avivamento messiânico, houve uma intercessão da igreja para o retorno de Israel, para a sua terra, para o retorno do povo judeu para uma terra que seria Israel. Houve um testemunho histórico do Mark Twain e o testemunho arqueológico não foi o Robinson, a gente estudou o arco de Robinson. Quem se lembra? Quem tem aí aquela tabela? Warren. Charles Warren, que foi o arqueólogo que nessa mesma época, foi tudo bem batido, as datas. Quem gosta de estudar essas coisas, procura um livro do Jonathan Cahn. O Jonathan Cahn fala sobre essas datas, os jubileus, parte dessa tabela entra ele aqui também. Mas enfim, houve algo importante que aconteceu em 1867, que é o início do 8º jubileu. Esse 8º jubileu é um jubileu de transição. Depois dele, nós temos Jerusalém sendo dividida, e ela fica sob a administração dos ingleses, ela está terra de ninguém, certo? E ao fim do tempo do 9º jubileu da terra de ninguém, ela já está reunificada ao Estado de Israel, está sob o domínio do governo de Israel. Agora, nós temos algumas coisas que nós chamamos de jubileus independentes. O que são jubileus independentes? São jubileus que não caem nas datas de jubileu mesmo, mas são períodos de 50 anos. O jubileu são 50 anos. Em 2 anos atrás, já faz 2, eu fiz meu jubileu. O jubileu da Mars. Foi uma delícia. Ai, que festa gostosa, no meio da pandemia. Né? Foi maravilhoso. Com todas as coisas que eu mudaria, teve até toque de recolher no dia, gente, mas amém. Nós temos, mais ou menos no meio de um jubileu oficial, vamos dizer, nós temos um jubileu independente. De 1897, onde tivemos o Congresso Sionista, a 1947, onde tivemos o nascimento de Israel. Então, essa data de 1867, esse avivamento messiânico, ele foi o trampolim para o primeiro congresso sionista, que foi o trampolim para o nascimento de Israel. Que foi o trampolim para o jubileu de Israel. Israel fez 50 anos em 1997. Então você vê que Deus está trabalhando em jubileus, sejam eles nas datas de jubileu mesmo, ou sejam eles independentes, coisas que estão acontecendo a cada 50 anos. E aí nós chegamos em 2017, o início da era messiânica, segundo o Rabino. Jerusalém ela é reconhecida por um presidente cujo nome é Trombeta, o Trump, né? No mesmo ano em que aconteceu o sinal astronômico de Apocalipse 12. São eventos bastante significativos, bastante importantes. Agora vamos só lembrando, então, jubileus oficiais, certo? Outro jubileu oficial, o 9º.
Outro jubileu oficial, o 10º. Jubileu independente, jubileu independente. Tudo culmina em 2017. O que mais culmina em 2017? A geração de 70 anos do nascimento de Israel. A geração de 100 anos, desde... Deixa eu pegar minha cola aqui. Eu sei tudo isso de cabeça, mas a minha... achei. Desde a Declaração de Balfour. E 120 anos desde o Congresso Sionista. Todas essas gerações, a geração de 120, a geração que é de Gênesis 6, a geração de 100 anos, como em Gênesis 15, e a geração de 70 a 80 anos de Salmo 90, todas elas, de alguma maneira, culminam ali em 2017. Então, é um período de pausa, selar. O que Deus está fazendo. Eu me lembro quando eu sempre conto essa história também, né? Nesse dia, quando estava acontecendo essa conjunção astronômica, a gente estava lá com o aplicativo, com ele, com a localização como se fosse em Jerusalém, vendo acontecer em tempo real a movimentação dos astros, anunciando que alguma coisa estava, shifting, alguma coisa estava mudando, alguma coisa estava se deslocando, estava se realinhando. E eu me lembro que muita gente achou que ia ser o arrebatamento, né? Muita gente que não estudou a Bíblia ainda, óbvio. Mas, desculpa, tive que falar isso, não sei porquê. Vamos estudar a Bíblia, gente. Mas eu me lembro que o mundo parou, era como se o tempo parasse. Eu entrei como se fosse numa dimensão em que o tempo parou e eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele não me respondeu, mas ele só falou, lembra desse dia, desse momento, dessa hora? Sim, Senhor, estou lembrando todo o seminário agora. O jubileu de 1997 se completaria em 2017. Não, peraí. Vai se completar mais para frente. Peraí que eu vou desenhar mais ainda. Jubileus independentes. Agora nós entramos no 11º jubileu. Aqui eu entro com profecias do Jonathan Cahn. Eu emprestei do livro dele aqui. O 11º jubileu, que nós já entramos desde 2017, seria denominado, segundo ele, o jubileu das trevas. Por quê? Pelos tempos em que nós vivemos e nós esperamos trevas. Nós esperamos glória, mas dentro dessa glória há trevas. Eu estava escutando o Asher Intrater falando esses dias, e brigam muito com ele, porque brigam com ele por qualquer coisa, né, o Asher. É o nosso rabino lá de Jerusalém. Se ele fala que vai ser positivo o fim dos tempos, brigam com ele. Se ele fala que vai ser negativo, brigam com ele, porque gostam de brigar com ele. E ele falou assim, então, gente, levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Glorioso, aleluia. As trevas cobrem a terra. Então, levanta-te e resplandece, a glória vem porque há trevas. E quando as trevas chegarem no seu máximo potencial, no seu máximo, a iniquidade transbordar o máximo que Deus permitir, depois disso, vem a glória. Então, haverá trevas e haverá glória. Mas as duas coisas vão acontecer numa sequência. E a iniquidade vai transbordar ao mesmo tempo que a glória da igreja transbordar. As duas coisas vão transbordar juntas. Mas em termos de era messiânica, em termos de vinda de Cristo, a vinda vem depois das trevas. Então nós precisamos realinhar isso e entender que o jubileu das trevas é porque haverá abalos, a aflição de Jacó e a tribulação acontecendo nesse tempo, em algum momento aqui. E, ao mesmo tempo, haverá o retorno dos gentios às trevas. Assim como a igreja está... assim como a igreja é um reflexo da igreja primitiva, a igreja dos últimos dias é um reflexo da igreja primitiva, gloriosa, sinais, milagres e maravilhas, martírio. Os gentios também voltam ao que era o Império greco-romano. O Império Romano ele era extremamente... Li essa semana, peguei nele essa semana.
Agora deixa eu mostrar, porque o povo lá na internet não entendeu nada. Ela me mostrou esse livro falando, ele escreve sobre isso. Eu peguei nesse livro essa semana. Que coincidência boa, né? Mas não consegui trazer as profecias dele para hoje, não deu tempo. Enfim, voltando aqui. É um paralelo. Os gentios voltam a uma iniquidade que vai transbordar, enquanto que hoje, nos nossos dias, essa iniquidade vai transbordar. Eu estava assistindo um vídeo, essa semana eu não sei nem o nome do cara, nunca tinha visto ele antes. Ele fez uma análise da letra das músicas da Beyoncé, do novo álbum em que ela está cavalgando num cavalo. Ela já cavalgou cavalo branco, nas fotos e coisas que ela faz, vermelho, preto e agora um pálido, porque na Bíblia está pálido, né? E as letras, gente, e eu sei porque os jovens, preciso pensar bem como é que eu falo isso, né? Não posso falar nomes, nem pessoas, nem nada. Os jovens, hoje em dia, eles são doutrinados pelas letras dessas músicas e pelo comportamento desses artistas, que é absolutamente repreensível. Repreensível. É algo abominável. Se eu fosse contar o número de palavrões que tem e de coisas sexuais, é algo... Não tenho palavras, não tenho nem vocabulário para descrever a abominação que essas coisas. Mas ela tem uma música legal. Só que ela vendeu a alma para o diabo. Tem que orar para interceder para ver se existe algum momento de possibilidade de salvação para a vida dela. Mas ser influenciado pelo seu material não dá. É para desvirtuar os nossos filhos, é para desvirtuar os nossos jovens. E hoje nós estamos colhendo uma voz profética do inferno, exatamente. Que a gente vai ver mais para frente que isso faz parte da agenda satânica. Mas nós precisamos acordar, porque logo a polarização vai ser tão grande, a iniquidade vai transbordar tanto e a graça, lembra, o amor de muitos vai esfriar e a mão de Deus da graça está sendo removida. Ou seja, Deus está permitindo que haja um aflorar das trevas. Que Deus é soberano, Ele não permite, porque se pudesse permitir, 6.000 anos atrás a gente já não existiria mais. Mas Deus teve planos para o homem e nos deu a possibilidade de caminhar e se multiplicar e encher esta terra e voltar a buscá-lo. Beyoncé, sobrinha do Ronquenol. Ai, que dó. Até doeu meu coração agora. Ela falou assim, não sei se vocês ouviram, mas a Beyoncé é sobrinha do Ronquenol. Ai, que dó, que dor. Eu fico pensando no Elvis Presley, sabe? São vozes gloriosas que Deus fez para glorificá-lo, mas que caíram nas trevas. E eu creio que enquanto há sopro de vida, há esperança para a salvação. E há muitos intercessores que esse é o nicho deles. Eles têm listas e listas de artistas por quem eles oram. E eu creio que precisa ter mesmo essa intercessão. É para isso que nós estamos aqui, para sermos luz. Né? A gente não pega o cara que está na lama e chuta ele mais para baixo. Não. Eu ofereço, eu não posso, né? Ele tem que estender a mão, mas a gente tem que interceder e continuar crendo e orando até que Deus fale para. Na hora que Deus fala para, você pula para o próximo, né? Passa para o próximo. Esse vai ser o jubileu, o 11º jubileu, será o despertar do dragão. E, ao mesmo tempo, um retorno de Israel para o Messias. E nós já temos visto isso. Eu tenho tantos amigos lá em Israel, eles me mandam tantos relatórios tão gloriosos. Tem uma que está na rua todo dia, a Tikva. Ela me manda mensagem no WhatsApp todo dia, mostrando as fotos das pessoas que se converteram. Então, os judeus messiânicos estão se multiplicando exponencialmente como nunca antes. Agora já tem mais judeu em Israel do que tem nos Estados Unidos. Antes era o contrário, né? E nós temos muitos judeus messiânicos e muito esforço. A internet tem sido uma bênção para ajudar a encontrar, salvar, a buscar essas vidas. E as pessoas estão tendo acesso onde elas não tinham antes. Então, continuem orando por Israel. Haverá um retorno ao Messias Yeshua, não qualquer Mashiach.
E Messias, de fato, Jesus. Também nesse tempo, bem, quando termina o próximo jubileu, né? Em termos de jubileus oficiais, esse 11º jubileu termina em 2067. Está longe, né? Quantos anos eu vou ter em 2067? Será que eu vou estar viva? Mas, olha, os tempos serão abreviados. Não só os tempos aqui, mas eu acho que os tempos, quando Deus fala isso, na verdade, ele está dizendo que a semana tribulacional é muito curtinha, né? A grande tribulação ela é abreviada, são só 3 anos e meio em comparação com os outros 6.000 anos da nossa existência. Então, realmente é um tempo muito abreviado. Mas quem sabe aqui também Deus não está abreviando o tempo. Boa nova é que nós teremos um grande avivamento dentro desse período do 11º jubileu. Como a gente diz, né? O anticristo sobe de um lado, mas a igreja sobe do outro. Agora eu quero que vocês reparem uma curiosidade. Eu acabei de fazer subir aqui na tela. Deixa eu mostrar para quem está aqui na internet, que não sei se eles viram. Dá uma olhadinha aqui, ó. 30 anos e 20 anos. Na interseção dos jubileus oficiais e dos jubileus independentes. Olha o próximo, 30 e 20 anos. 30 anos de 1917 a 1947 e 20 anos de 47 a 67. 30 anos de 67 a 97 e 20 anos de 97 a 2017. Lógico que eu estava fuçando com essa tabela essa semana, e aí eu pensei, primeiro que eu não sabia o que tinha acontecido nesse jubileu aqui, fui procurar. O que tinha acontecido em 97 de importante? Não achei eventos importantes, não deu tempo de pesquisar tanto assim, mas aí eu me toquei de que era o jubileu, eram 50 anos de Israel, isso é importante. Ainda estou procurando um evento melhor, mas eu gostei desse. E aí eu vi um padrão e falei, será que o Senhor vai continuar, né, esse padrão? E aí, como é que ficaria isso, né? De 2017, 30 anos e 20 anos. Daria uma geração, um pouco mais da geração de 80 anos, de Salmo 90, né? Passou um pouquinho. Quem sabe ele vai tardar? Deus, tarda não. Mas olha só, nós temos 6.000 anos desde a queda, de acordo com a cruz em 27, nós teríamos até 2027. Mas nós temos a cruz em 32. A nossa margem é de 27 a 32, né? Nós teríamos até 2032, que está dentro do esquema aqui. A gente acha que tem alguma coisa certa aqui? Ah, não sei. Sim, não. Nós estamos nos preparando para amanhã. Sabemos que não é amanhã porque os sinais não se cumpriram ainda, né? Para isso nós conhecemos os sinais, para não sermos enganados. Nós sabemos que tem bastante sinal para acontecer ainda, mas nós também sabemos que eles podem acontecer muito rápido. E então a gente não pode ficar pensando, não, quando acontecer isso, me preparo. Mas se você morrer antes? E se vierem abalos antes? Porque nós temos abalos desde 2017, nós temos abalos desde 48, nós temos abalos desde 67. Já tivemos os 2, 3, 4 tsunamis aí. Já tivemos uns terremotos aí bem significativos, bem importantes. A gente não pode dormir no ponto. E só Deus sabe quando vai ser o nosso último dia nessa terra. Então a gente tem que estar em dia com o Senhor. Todos os dias. Mas eu posso pecar um pouquinho? A vida é sua. Eu gostaria de dizer que não. Vai pecar? Vai. Mas posso ou não posso? Bom, aí já seu livre-arbítrio tá te traindo, eu diria. Cuidado. Cuidado. Né? Tinha mais um aqui, é verdade. 2047 é o fim dos 30 anos do jubileu independente aqui, dá o centenário de Israel. Então, se ele tardar, eu vou com essa. Mas eu espero que ele não tarde, eu espero que ele venha breve. A gente não sabe o que está pedindo, né? Porque não sabe quanto vai doer.
Mas a gente sabe que está pedindo, porque a gente sabe quanto vai ser glorioso. E o quanto a terra geme, a terra geme, a terra geme e anseia pela redenção. Vamos seguir? Anota a sua pergunta aí. Se alguém tem perguntas sobre isso? Não, a minha pergunta é só, aqui na apostila você colocou 1947, Jubileu de Israel, mas aí é centenário, né? No quadro. 2047, centenário de Israel, né? Não, o jubileu é 97. Aqui está. De 97 para 47 são 100 anos. São 50 anos, mas eu estou contando da onde? Do nascimento. O centenário de Israel é do nascimento. O jubileu é isso. É isso que eu estou dizendo, a data. Aqui para nós está. Ah, então peraí, saiu. Aqui está certo, 2047. Ah, desculpa, gente, eu não percebi que eu mandei a cópia errada para ser impressa. Eu mandei tantas vezes e quando eu mandei a última, tem razão, não está certo aqui não. Então corrijam aí, por favor, a última data, o centenário é 2047. Eu mandei 3 vezes também, né? E aí eu falei, não, essa não, essa não, essa não. Quando eu mandei, eu não sei qual que está na internet, mas dá uma corrigida aí, por favor. Perdoem. Obrigada pela correção. Tinha uma pergunta aqui, né? Shalom, Márcia. Sei que esse não é o foco do seu curso, mas o meu filho ouve muitas bandas erradas, iguais a essa que você disse aí. As músicas só falam de drogas, suicídio. O que eu poderia fazer? Somente interceder por ele ou ativamente censurar o que ele pode ver no computador? Depende da idade dele, né? Censurar, eu não sei se, dependendo da idade, eu não sei nem se é viável. Mas eu diria que joelho no chão e a intercessão, depois que ele já está dentro disso, levante mais intercessores e declare a palavra e as promessas de Deus sobre a vida dele, em voz alta, porque você tem um ambiente que está permeado de um som. Talvez ele só ouça nos fones, né? Então, permeie o resto do ambiente com o seu som, o som da glória. Mas não precisa matar os vizinhos e irritar o seu filho. Pode ser comedido, pode ser light. O importante é a frequência do reino que está subindo e permeando a atmosfera da sua casa. Eu creio que se você buscar na internet, se você não conhecer, há listas de textos que nós podemos profetizar sobre os nossos filhos. Promessas sobre os meus filhos, Bíblia, sei lá, dá um Google. Imprime uma lista, ou conforme você está na sua leitura bíblica, passou um ali, você já libera e já declara. Mas faça isso todos os dias. Eu não sei se o seu filho aceita, os nossos filhos, desde pequenos, nós deveríamos orar por eles, né? Especialmente declarar a bênção arônica seria maravilhosa sobre eles, né? O Senhor te abençoe, te guarde, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê paz. Né? Número 6, 22, 24, por aí, 26, isso. Mas encontre e libere. Libere na sua casa e libere sobre os seus filhos. Se eles permitirem que você ore por eles, 5 minutinhos, 3 minutos, filho. Vai lá, eu te abençoo em nome de Jesus. Se for só isso, já está bom. É uma prática que é importante. Antigamente nós tínhamos, bença pai, bença mãe. Né? E era uma prática boa, a gente não soube aproveitar dela. Mas ainda está em tempo de recuperação. Os seus filhos são a sua herança. É uma promessa do pai. Então não desista. Joelhinho no chão. E vamos batalhar pelos nossos filhos. Se falar não funciona, oração. Pode levar um tempinho, mas creia. E levante outras pessoas para estarem com você.
profetizando sobre seus filhos. Gente, tem uma coisa mais irritante para filho, é pai que fica que nem uma mulher com a torneira aberta. Lembra que na Bíblia fala que uma mulher com uma torneira aberta, pelo amor de Deus, é um ping, ping, ping. Nenhum marido aguenta, nenhum filho aguenta. Precisa achar outra estratégia. O Espírito Santo dá a estratégia de como falar, o que falar, quando falar, quanto falar. E às vezes, se não falar, como orar. Sempre como orar. O que declarar, o que liberar nos ares. Não desistam. Amor é a melhor receita. O filho pródigo quis ir, ele foi. E a mãe, o pai, a mãe no seu caso, está, não sei nem se é homem ou se é mulher. Estou presumindo que é mulher. Mas nós estamos sempre de braços abertos, porque é o amor que vai recebê-los. Se nós os rechaçarmos, eles não têm para onde voltar. Eles vão procurar abrigo em outro lugar. Mas se nós os abraçarmos, sabendo, eles precisam saber onde estão os nossos limites dentro da nossa casa, o que pode e o que não pode. E eles precisam saber que eles são amados, apesar das regras. As regras são regras. Todo país tem regras, você não sai matando qualquer um. Dentro da casa também tem regras. Na minha casa, quando eu recebo visitas, tem regras. Chatas, mas é minha casa, uai. Quer se hospedar aqui, vai ser assim, né? O café da manhã é tal hora, né? Que nem hotel. Melhor que hotel. Não sei se não é melhor que hotel, não. Isso, exatamente. As regras são os muros, obrigada, de proteção. Então, não desista e ame. Ame, chore, clame e ame. E não precisa dizer sim. Hoje em dia não pode falar não. Isso destruiu uma geração. Não poder falar não. Uma criança não sabe, não pode sofrer bullying. O que ela vai sofrer na empresa? Bullying. Ela não sabe passar por uma desavença, não sabe ter alguém que discorde dela. Isso é uma geração que não pode ser contrariada, é uma geração que não está preparada para a vida. Então é um desserviço que nossa geração fez com os nossos filhos, infelizmente. Agora, conserta, tem que ir devagar também, porque foi semeando devagarinho, agora não adianta ir de solapo, né? Mães de joelhos, filhos de pé, gostei. Dá para fazer um bottom de geladeira. Vamos ver as profecias de alguns outros rabinos proeminentes. Esse é o Vilna Gaon, que era discípulo do Ben Shmuel. O que o Vilna Gaon profetizou? A invasão russa da Crimeia. E também a invasão russa de Istambul, que não aconteceu ainda nos nossos dias. O que ele diz? Aspas. Quando ouvirem que os russos capturaram a cidade da Crimeia, ele não sabia que não era cidade, mas tudo bem, tá um negócio grande ali. Devereis entender que os tempos do Mashiach começaram e que os seus passos já são ouvidos. Aconteceu isso em 2014, spoiler. Os russos capturaram Crimeia. Aspas de novo. E quando ouvirdes que os russos chegaram à cidade de Constantinopla, que atualmente se chama Istambul, devereis vestir as vossas roupas de sábado e não as tirar. Tipo, veste e não tira mais, porque está prestes, está ali. O Mashiach virá a qualquer minuto. Em 18 de março de 2014, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tomou a Crimeia e a anexou para o Estado russo novamente, porque era da União Soviética. E é uma salada, um salame. Eu fui estudar um pouquinho da Crimeia para tentar trazer para vocês e desisti. Porque essa questão da União Soviética e a divisão dos países e a independência deles, e agora essa bagunça de OTAN, eu vou trazer só umas coisas bem genéricas. Depois vocês procuram o professor Rock para estudar um pouquinho de história bem estudada. É história que diz alguma coisa para nós, né? Então, a Federação Russa, capital é Moscou. Olha o tamanho, gente, do lugar. Eu sei que não dá para ver aqui muito bem o resto dos países, mas esse negócio enorme aqui embaixo é a África. Só para a gente entender o Putin um pouquinho, ele foi
o primeiro-ministro do Yeltsin, do Boris Yeltsin, por 8 anos. Aí ele teve seus 8 anos como presidente. E ele também foi o seu próprio primeiro-ministro. Aí veio o próximo, por 4 anos, o Dmitry Medvedev. O Putin foi o primeiro-ministro dele. E agora o Putin está no seu 4º termo, terceiro e quarto, né, mais 8 anos. Ele já está há 10, ele não vai sair nunca mais de lá. E o Medvedev é o primeiro-ministro deles. Trocaram de... Né? Ou seja, o cara está governando, faz a conta aí alguém, 8 mais 8, 16, mais 4, 20, mais 10. 30 anos no poder. E ele foi da KGB. Bom, gente, não dá para falar que o cara é legal. Mas também não dá para falar que os caras da OTAN são legais, né? Ali é tudo uma corja pior do que a outra. Bem, a Rússia é um país que se estende por grande parte do norte da Eurásia, ou seja, pega os 2 continentes, né, Europa e Ásia. E pense nas complicações de transporte e de comunicação numa área tão extensa quanto essa. E pensa na latitude que eles estão. Vou mostrar para vocês a temperatura lá. Vamos ver, temperatura média dessa parte vermelha, na ponta esquerda do mapa, é 14 graus. Média. Ou seja, bota um pouco para cima e um pouco para baixo aí. Agora, dá uma olhadinha nessa parte azul. A temperatura média aqui é menos de 16. 16 abaixo de 0. Tem. Essa é uma boa ideia, bota a prisão lá. Olha a população como que é, a divisão da população deles. Os pontinhos vermelhos onde mora mais gente e os pontinhos verde escuro onde mora menos gente. Tem até um povo aqui, essa deve ser a cidade mais fria, que deu menos 70, que é um lugar turístico. Imagina como é que eles chegam com a carga, comida, bens, que eles mesmos não produzem. Como é que entra e sai isso da Rússia? Pelo mar. Sendo que aqui congela no inverno. Sendo que, como é que você faz a segurança de uma carga atravessando uma área inóspita dessa, de trem, vamos dizer? Pensa no dilema da Rússia, quanto ao seu tamanho, sua população. Eles são o maior país do planeta. Eles cobrem mais de 1/9 da superfície da Terra. Em expansão territorial, né? Isso. É o maior país do planeta em área. Agora, esse lugarzinho aqui é o lugar mais frio do planeta. Desculpa, gente, vocês não queriam ver isso. Não tem nada a ver, né? Mas eu fiquei tremendo de frio só de ver. Olha aqui essa cidadezinha, ela está em janeiro e em dezembro, ela está próximo de 50 abaixo de 0, né? Mas eles competem lá entre eles qual que é a cidade mais fria, para saber qual que é o polo frio. Nunca vi isso. Aqui a gente compete para ver qual que é o lugar mais praia, gostoso, né, ameno. Eles competem para saber quem é o mais frio. E eles lá, menos 71,2, abaixo de 0. Isso é um mamute, tá? Não é um diabo, não. É um mamute que eles construíram aqui. Eu imaginei, quando eu olhei, eu falei, que é isso? Falei, todo mundo vai ver a mesma coisa aqui, vai ver um chifrudo. Eles sobrevivem da carne e do pelo desse animal. Não tem mais, né, mamute? Não tem mais. Mas achei uma gracinha os pôneis todos cobertos de muito pelo. Aí, muito engraçado, gente, o artigo que eu li, eu pensei que eu tivesse colocado aqui para vocês, não coloquei, para vocês irem buscar. Eles têm pôneis ou cavalos, bem, né? Eles têm renas, eles montam rena. Rena é um bicho normal lá. E eles têm vaca. E as vacas são as únicas que ficam dentro do aquecimento do ano todo. Mas de vez em quando elas podem sair para fora, elas saem de sutiã.
Eles têm sutiã para as tetas da vaca. É cômico, gente. Mas onde você já viu vaca com sutiã? Achei o máximo. Só Deus. Enfim. Agora descemos um pouquinho lá para o sul da Rússia. Nós vemos aqui um pedaço do sul próximo. Aqui é o Mar Negro, ok? Vamos dar uma olhadinha na Crimeia. Depois a gente volta para a Rússia e abre de novo o nosso mapa. A Península da Crimeia, também conhecida simplesmente como Crimeia, é uma massa de terra na costa do norte do Mar Negro. Importante isso, Mar Negro. Ela é cercada quase que completamente pelo Mar de Azov. Esse é o Mar de Azov e esse é o Mar Negro aqui embaixo. Veja, a Rússia quase liga, mas não liga. E a Ucrânia chega a ligar aqui em cima. Dados da Crimeia que eu não vou ler para vocês, vou ler só algumas coisas importantes aqui que estão coloridas, tá? Primeiro, ela era parte integral da Ucrânia até meados de 2014. Então, imagina que a Ucrânia vem com essa herança, você levou a Crimeia embora. E a Crimeia era a melhor parte da Ucrânia, a parte mais rica da Ucrânia. Você sabe que o site é Mundo Educação UOL, quando a palavra unilateral está aqui, né? Porque muitos habitantes da Crimeia quiseram isso, porque são russos. Tem de tudo aqui, tem ucraniano, tem russo, enfim, não vamos entrar nesse debate, porque a gente se descaba muito muçulmano. Tem também aqui em algum lugar, aqui embaixo, ó, azulzinho aqui, prática do islamismo, mas é uma minoria, não é tão grande assim. Enfim, aqui em verde, a maior parte da população é formada por russos, ucranianos e tártaros, então tem uma mistura aí de povos. E em roxinho, aqui em rosa, o governo da Crimeia integra parte da Federação Russa, o que se deu por meio da sua anexação pelos russos. Então, atualmente, eles estão parte da Rússia mesmo. E a moeda da Crimeia é o rublo russo. Então, a gente só para ter uma noçãozinha, que é quase nada, na verdade. Não dá para ter muita noção aqui, mas enfim. Se vocês quiserem ler mais a respeito dessa questão, eu recomendo esse artigo aqui. É de uma universidade federal, mas achei bom o artigo. Não vi muita doutrinação, ativismo esquerdista no texto. Motivações históricas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quem tiver interesse, dá um clique aí. Um clique, um print que eu vou passar. Vamos voltar para o mapa grande. Vamos dar uma olhadinha de novo no tamanho da Rússia. A gente já sabe onde fica o Crimeia agora. Fica aqui, ó. Isso aqui. A gente vai dar um zoom. Respira, a gente vai dar um zoom. Na verdade, acaba sendo o único lugar pelo mar que a Rússia tem entrada. Exato. O Mar Negro, para a Rússia, são águas quentes, o que significa que há navegação o ano todo. São águas navegáveis e é o único jeito que eles têm para chegar no mar Mediterrâneo, para encurtar o caminho descendo pela Arábia Saudita. Ou seja, se eles têm comércio com a China, se eles têm comércio com os países árabes, isso é feito pelo mar. Mais fácil do que passando por meio de terras que estão em guerra, por exemplo, né? E eu não sei qual é o custo-benefício também, não sei quanto custa transporte via ar, né? Porque tem avião ainda, tem trem, ainda tem, né, caminhão, ainda tem tudo isso, não é só navio. Mas pela extensão da Rússia e o território inóspito lá em cima, o acesso da Rússia ao Mediterrâneo é extremamente importante, também porque eles são expansionistas, né? Todo ditador maluco expansionista precisa ter acesso a tudo e mais um pouco. Ele está pensando lá na frente no que ele quer, né, tomar para si. Então, você vê aqui a Rússia desse tamanho enorme. Ela chega aqui nesse cantinho e ela tem acesso ao Mar Negro. Se ela perde a Crimeia e a União Europeia avança com a Ucrânia, com a Romênia, eles ficam sem proteção. Então, a OTAN chegou no quintal do inimigo. E o inimigo falou, o que você está fazendo aqui? Aqui você não vem, não. Não teve conversa, né? Quando os russos, os soviéticos, colocaram seus mísseis em Cuba, em 62, 1960 e alguma coisa, acho que era Kennedy na época, ele virou e falou assim, aqui não, ei. Não tinha, o americano não tinha como defender
nos Estados Unidos de mísseis em Cuba. Era Gorbachev, eu acho que na época. Voltou, e aí eles entrou em acordo e a Guerra Fria aconteceu desde então. Mas a OTAN é uma proteção contra a União Soviética ou contra a Rússia. A Rússia também quer ser protegida do Ocidente. Como que ela faz sem ela ter um buffer? Sem ela ter um espaço entre, né, o Ocidente e o Oriente, que é o que ela quer, onde é que ela quer expandir. Mais um zoom, só para a gente entender de novo. O acesso. Agora quero que você encontre. A Ucrânia é a porta de entrada para todo o território russo. Tá vendo esse pontinho aqui, que parece que não tem, mas tem um canal aqui. É o Bósforo, né? Que é bem ali em Istambul. Na profecia que a gente está analisando aqui, que é o Vilna de Gaon, ou Vilna Gaon, Gaon de Vilna, a gente vê que ele falou assim, olha, quando a Rússia chegar, né, tomar a Crimeia, está perto. Quando eles chegarem em Istambul, roupinha do sábado, que aí sim é que, né, o Messias está chegando mesmo. E olha o tamanho do estreitozinho aqui. Só para a gente entender a importância desse, né, a defesa. A Crimeia faz parte da defesa dos russos, especialmente se você perde a Ucrânia. Os russos têm que ter alguma coisa, porque eles têm que navegar daqui até aqui. E eles têm que conseguir passar por esse canalzinho, passar por esse também, para chegar no Mediterrâneo. Pensando que, olha os países que estão ao redor. Turquia aqui e quase que toda a OTAN do lado de lá. Deixa eu botar para vocês um mapa aqui. Outros mapas, só para a gente se situar. De novo, os russos vão navegar daqui, e agora da Crimeia, vão passar aqui e aqui. E tem um trânsito marinho gigante aí. Não é pouco, não. Imagina que tem que ter fila, né? Pra você passar por esse negócio. É que nem o canal de Suez, que tem horário para você entrar, tem horário para subir, horário para descer. É muito legal, eu acho muito legal como isso acontece, mas a tecnologia permitiu um avanço no transporte e no comércio incrível, mas também agora com a globalização, se um país para todo mundo. Que nem a questão dos chips lá em Taiwan. Taiwan faz chip para tudo. Se a China, ou se Taiwan pô, na pandemia, o que a gente fez? Foi esperando o carro. O carro não ficava pronto, ficava o carro pronto, mas o chip não, porque estava preso em algum lugar, né? De novo, só para você ver as dimensões, não dá nem para ver aqui, ó, a travessia do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Agora dá uma olhadinha na OTAN. A OTAN é tudo que está azul, ok? São os membros da OTAN. E aqui nós estamos em 1990, ok? Esse mapa é de 1990. Nós temos membros do Pacto de Varsóvia que são aliançados com a Rússia. E nós temos a OTAN. Então, nós temos mais ou menos um buffer, né? Os que são União Soviética, os que têm acordos com a União Soviética e a OTAN. Agora você vai entender por que a Rússia não quer que a Polônia seja parte da OTAN, não quer que a Tchecoslováquia, todos esses países, quando eles falaram, não, a gente quer ser parte da OTAN, a Rússia quase estribuchou, porque elas falaram, cadê o nosso buffer? Então a gente tem um pacto de que a partir da Alemanha vocês não vão avançar 1 centímetro para o Oriente. E a gente também não avançaria. Mas vocês já avançaram quase tudo aqui. Olha como está hoje. O que falta? Só a Bielorrússia e a Ucrânia. Ou seja,
O Putin é um monstro? É, mas alguém cutucou o monstro. Alguém que sabia muito bem o que estava fazendo, porque está promovendo uma desestabilização das nações para uma guerra ou para a vinda do império do anticristo, né? Então, veja bem como eles ficaram numa saia justa. Enfim. A partir de 2022, a OTAN se expandiu para permitir a entrada de 3 ex-estados soviéticos e todos os ex-países do Pacto de Varsóvia. É para despertar o dragão mesmo. E como é que fica a nossa situação aqui da passagem da Rússia pelo Mar Negro? Fica complexo, né? Fica a dica? Olha o trânsito de embarcações. Aqui, Atlântico. Ah, esse mapa vem de um aplicativo de navegação. Deixa eu ver aqui. É um símbolozinho azul de navio. Procura aí no Google, aplicativo de navegação. Marine Traffic, com 2 Fs. Marine Traffic. Marine Traffic. Com C no fim. É interessante ver o que ainda tem parado lá em Beijing. Lá na China, de navios estacionados. Você consegue ver se o navio está estacionado ou não. Olha só o trânsito para você atravessar por Istambul. Como é intenso. Dá para a gente entender por que talvez a Rússia venha, não é uma profecia bíblica. Então a gente deixa ela lá na prateleira até ver se ela acontecer. Mas pelo menos o cara já acertou uma, né? A Rússia realmente tomou a Crimeia para si de volta, ou sei lá qual é a nomenclatura que cada um quer usar aqui. Mas o trânsito, se Istambul, porque Istambul, no momento, eu dei uma pesquisada nisso também, a Turquia, ela está meio que cá e meio que lá. Ela diz que apoia a Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, ela também não entrou nas sanções contra a Rússia. Eles têm outros problemas com a Rússia na Síria, em outros países, mas eles estão mais ou menos neutros. Mas eles também são expansionistas, também um ditador enlouquecido, o Erdogan, não dá para confiar, né? Então a gente vê um cenário interessante sendo agitado aqui, se formando aqui, e olha o estreitinho. A Turquia compra urânio da Rússia. Ali, olha, entre gás, petróleo e etc., todos os ditadores estão meio que, né, se um se virar contra o outro, eles tentam andar piano, mas mesmo assim vai chegar uma hora que eles vão estourar, porque o inimigo vai começar a, né, aquelas caraminholas que a gente tem de vez em quando, só que eles têm mais endemoniadas, bem endemoniadas. Viu na Gaon, quando a Rússia invadir a Crimeia, o tempo do Messias terá começado. Então, para ele já começou o tempo do Messias. Está próximo ali do nosso 2017, da profecia do Ben Shmuel, que o tempo do Messias começaria no fim do 10º jubileu, né? Ou dentro do 10º jubileu, sei lá. E quando a Rússia chegar a Constantinopla, ele está às portas. Então a gente fica de olho. Se a Rússia chegar a Constantinopla, a gente sabe que opa! Mesmo não sendo uma profecia bíblica, a gente fica de olho nela. E o Putin e o Erdogan, como é que eles estão, né, nessa parada? Eu não lembrava que eu tinha colocado aqui. Mas eles discutem o fornecimento de cereais ucranianos, então parece que eles estão meio que tentando juntos, né, fazer um negócio aqui, notícia recente. O presidente russo, Vladimir Putin, e o Erdogan fizeram uma reunião. Eu não sei de onde que é essa matéria, se ela é de Portugal, mas olha onde eles foram se reunir. Teherã. Oi, que lindo, o Gog e Magog, né? Começa cedo o Gog e Magog. Eles vão se
de algum jeito se aliançar, olha aqui, Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas. Não tem como ter acordo aqui, é impossível. Mas todo mundo precisa comer. Então a gente dá um jeito de se virar nos 30, porque todo mundo precisa comer. São alianças entre inimigos. Alianças entre inimigos, repito. Bem de conveniência, né? Alguns trechos dessa reportagem. Para Putin é muito cômodo conversar com o Erdogan. Eles falam a mesma língua do ditador louco. Ele entende perfeitamente o que esperar do presidente da Turquia. Eles se portam da mesma maneira em diferentes situações críticas e, consequentemente, ele sabe em que situações Erdogan está lhe falando mentiras ou verdade. No entanto, o cientista político destaca que, apesar de haver uma plena confiança entre os líderes, entre aspas, né, eles não devem ser vistos como aliados ao longo do prazo, e sim como concorrentes. Eles realmente são concorrentes. Um dos principais motivos é que a Turquia tem ganhado cada vez mais influência na Ásia Central, assinando diversos acordos de parceria econômica com ex-repúblicas soviéticas nos últimos tempos. Não é? Observa que, sob sanções, a Rússia vem se tornando um parceiro mais incômodo de fazer negócios. Mesmo na região de ex-repúblicas soviéticas, onde tradicionalmente Moscou exerce grande influência, mas que vai sendo difícil mantê-la. O cientista político lembra que a Rússia e a Turquia possuem muitos pontos de divergência no plano internacional, como a situação na Síria, Armênia, Azerbaijão, e o controle sobre o Mar Negro. Olha aí, o controle sobre o Mar Negro é algo importantíssimo. E a Turquia, ela é detentora completa, solitária, soberana, não tem para ninguém ali, é só ela. Tudo que passa pelo Mar Negro tem que passar pelo Bósforo. Exato, e é deles e não é disputado de maneira nenhuma. Tem mais ainda? As divergências só tendem a aumentar com o fortalecimento de Ankara, com certeza, porque aí a gente vai ter um duelo de 2 dragões ali. E reforço que a Turquia não é um aliado da Rússia, diz o analista, né? Diferentemente da China, que é um aliado da Rússia, ou pelo menos mais ou menos. Ou da relação que o Kremlin quer construir com a Índia, diferentemente até do Irã. Por isso eu acho que a Rússia não vê a Turquia como um país aliado. Enfim, são muitas as emoções ali nessa região. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.